na Índia, como a gente viu naquela novela que passou agora há pouco, em Caminho das Índias, dentro da estrutura cultural daquele povo, de acordo com os costumes deles. O cristianismo está voltado para o mundo ocidental, com a crença que nós temos, com a compreensão, com a cultura, com a época e com todas as questões que envolvem isso. E também é adequada a cada época. Por exemplo, a mensagem de Moisés, que trouxe o Deus Jeová guerreiro, um Deus vingativo, que fazia com que seus filhos tivessem medo dele. Por que Moisés concebeu um Deus, trouxe uma imagem de Deus tão forte? Porque o povo hebreu estava há 400 anos cativo no Egito como escravo. Quando Moisés os libertou, eles estavam completamente sem valores, e um povo perdido no deserto, sem valores, sem uma convicção, se tornaria escravo novamente em poucos meses. Ele precisava construir uma nação guerreira para se defender, para poder lutar pelo seu espaço, para construir a sua terra e construir uma nova civilização. Então aquele foi um Deus adequado a uma época, uma cultura, a uma compreensão espiritual. Por isso nós não podemos ficar seguindo a Bíblia ao pé da letra, como se faz em algumas religiões, porque se passaram 3.300 anos desde aquele período, 3.200. Então muita coisa mudou, a compreensão espiritual da humanidade mudou, a civilização humana como um todo mudou. Se vocês forem reparar, o próprio islamismo radical que nós temos lá no Oriente Médio é muito semelhante à igreja cristã medieval, super coercitiva, não dando espaço para a mulher, sobrepondo-se de uma forma arbitrária sobre a sua própria população. Isso tudo é de acordo com a cultura, com a época, com a necessidade evolutiva de cada povo. Então, por que existem tantas religiões? Por que só uma não é verdadeira, a absoluta, aquela que é a dona da verdade? Para atender a cada cultura, a cada época, a cada nível de compreensão de cada época e de cada pessoa, né? Nós somos pessoas diferentes, cada um está num estado de compreensão espiritual diferenciado. Aqueles que são espíritas já são aqueles que buscam encontrar os porquês, compreender os porquês das verdades espirituais. Enquanto outras religiões, elas preferem, os seguidores preferem se submeter a dogmas religiosos absolutos, tipo, é assim porque Deus quis, então não quero nem perguntar, não me interessa, eu não preciso refletir sobre isso. Então é uma questão de compreensão de cada um. E aí vem a grande questão, qual é a religião que está com a verdade absoluta? A verdade total, a verdade de Deus. Qual é que diz o que é realmente verdade, já que existem tantas diferenças entre as religiões? Na verdade, a verdade absoluta, total, está somente nas mãos de Deus, porque nós não temos compreensão, não temos capacidade de entender essa compreensão sublime, perfeita. Somos espíritos em evolução, não chegamos a um estágio em que temos condições de entender isso. É como se nós pegássemos uma lâmpada como essa e ligássemos ela diretamente na usina geradora que tem 500.000 megawatts de energia. Queimaria a lâmpada no mesmo instante. É por isso que é necessário os diversos transformadores de energia que tem nos postes de luz até chegar aqui na corrente de 110 ou 220 volts, que não causa prejuízo à lâmpada. Então o que ocorre são verdades relativas de acordo com a capacidade de compreensão que temos naquele determinado momento. Então, na verdade, as religiões não estão erradas, estão somente atendendo ao nível de compreensão de cada época. Estamos então com a obrigação de caminharmos em direção a um progresso do conhecimento e da compreensão dessa verdade. E é isso que as religiões devem fazer. Elas não devem se estagnar e se aprisionar a dogmas, mas devem estar sempre buscando uma compreensão cada vez maior dessa busca. E aqui então vem a diferença entre espiritualidade e religiosidade. Religiosidade é o modelo do passado. Submissão, conjunto de regras impostas por líderes religiosos, ponto. Ninguém questiona. Os padres, os pastores, os oradores espíritas, os pais dos santos, seja qual for a religião, dizem as coisas e as pessoas não questionam. Espiritualidade é uma caminhada, é uma busca individual de cada um em direção a Deus. É a busca de obter respostas, harmonia, paz, evolução espiritual. É uma caminhada independente.
se utilizando de todas as religiões, buscando através do conhecimento espiritual, dos estudos que nós todos realizamos, adquirir esse conhecimento. E aqui então entra a questão que é chave para o entendimento do que nós vamos falar mais adiante. Conforme nós falamos no nosso livro da Nova Era, Orientações Espirituais para o Terceiro Milênio, livro muito interessante, eu indico para vocês, ocorrerá uma mudança impressionante no perfil da Terra nas próximas décadas. Algo muito rápido e semelhante ao que foi realizado pela tecnologia da informação nos últimos 30 anos, ou seja, a questão dos computadores. Antigamente, há 30 anos atrás, nós vivíamos com máquinas de escrever e achávamos isso a coisa mais normal do mundo. Quando eu comecei a trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi bem na época dessa revolução. E as pessoas diziam, não preciso dessa máquina aí, eu faço muito bem meu trabalho aqui com a minha máquina de escrever. Tentaram se rebelar contra a mudança. E hoje em dia nós vemos que ninguém mais vive sem computadores, ninguém mais vive sem internet. Até mesmo para pagar uma conta bancária nós podemos fazer através da internet, dos computadores. Foi uma grande revolução que mudou a face do mundo. No futuro, daqui a alguns anos, talvez tenhamos computadores como esses, cada vez mais modernos, porque nós estamos agora evoluindo aos saltos tecnologicamente. De 5 em 5 anos tudo muda. Daqui a pouco nós vamos entrar na era da nanotecnologia, nós vamos engolir pequenas pílulas com microchips, que daí aquele microchip vai andar como se fosse um robozinho dentro do nosso organismo, vai fazer todos os exames de urina, fezes, colonoscopia, endoscopia, todos aqueles exames que a gente faz no médico, aquela coisa muitas vezes agressiva, vai ser tudo gravado dentro daquele chip. Nós vamos ter um receptor ou o próprio telefone celular no lado que vai receber todas as informações e depois nós eliminaremos naturalmente aquele microchip e pronto, o exame está feito. Ou seja, as inovações, as tecnologias cada vez mais avançarão. Já disse até que no futuro a gente vai ter um microchip no cérebro e a gente vai acessar o Google só de pensar, né? Nem precisa digitar no computador a palavra, só ver todas aquelas páginas de informação. Né? Imagina que beleza numa prova de vestibular, né? E pode acontecer. Opa, engoliu uma. As crianças de hoje, quando vem uma máquina de escrever, cara, que doido, ela imprime enquanto você digita. É uma loucura, né? Vai imprimir enquanto digita. Tem crianças que nem sabem o que é uma máquina de escrever. Vê só, em apenas 30 anos tudo mudou completamente. E o que vai acontecer com essa nova geração que está surgindo aí? É uma nova humanidade que está surgindo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, a humanidade nunca vai ser boa, o homem sempre foi mal, desde o tempo das cavernas, sempre crueldade, sempre submissão, poder, mas isso é fruto da própria humanidade. E vocês sabem que de 30 em 30 anos, de 40 em 40 anos, boa parte da nossa humanidade desencarna e reencarna novos espíritos. Nós temos mais de 6 bilhões de espíritos reencarnados no planeta, mas isso de 30 em 30 anos quase que muda completamente a face. Claro, nós vivemos até 80 anos, mas existem lugares que com 30 e 40 anos todo mundo está morrendo. Então, a mudança do cenário de quem está encarnado muda muito rapidamente. E o que vai acontecer? Na nova era vai começar a reencarnar esses espíritos eleitos para viver na Terra do terceiro milênio. Aquilo que nós falávamos antes. Os bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque herdaram a Terra. As novas gerações, então, serão espíritos diferenciados. E elas precisam de uma nova forma de compreender a espiritualidade, porque